Bom dia, paz seja convosco, em nome de Jesus. Bom dia a todos, excelente dia. Como estão todos? Espero encontrá-los bem, depois de uma noite de sono reparadora. Louvado e agradecido seja eternamente o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, bendito teu nome, exaltado, magnificado seja eternamente o Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Te agradeço, Senhor, por todos os teus feitos e por muito mais que o Senhor tem feito em minha vida, na vida dos meus e na vida dessa pessoa que está ouvindo ou que ouvirá a live. Bendito seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, tu é a glória para todo sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Glória a Deus. Eu vou ler em oração o Salmo 145. Bondade, grandeza, providência de Deus e providência de Deus. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome. Pelos séculos dos séculos, grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Glória a Deus. E se falará da força dos teus feitos terríveis. Louvado seja o nome do Senhor. E contarei a sua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da sua grande bondade. Cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Louvado seja o nome do Senhor. Falarão da glória do reino e relatarão o teu poder. Glória a Deus, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, Senhor, e tu darás o seu mantimento a seu tempo. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Glória a Deus. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem. Ouvirá o teu clamor e os salvará. Glória a Deus. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo sempre. Bendito, exaltado, majestoso, soberano é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade, por estar em tua presença, Senhor, orando, intercedendo, clamando por ti, Senhor, por tua presença em nosso viver. Obrigada, Senhor, por todos os teus feitos.
pelas infinitas misericórdias que o Senhor nos concede. Todos os dias renova as nossas forças, nos dá novas oportunidades. Muito obrigada, meu Pai. Muito agradeço, Pai, pelos livramentos que o Senhor nos concede. Muito obrigada que o Senhor concede a mim, a minha família, concede aos irmãos. Esse amado ouvinte agradeça também por todos os feitos do Senhor. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Eu te peço perdão pelos meus pecados, Senhor, quando eu pequei contra ti por palavras, pensamentos, atos, omissão. Perdoa-nos, Senhor. E eu separei uma passagem bíblica que está para ler, que está em 2 Reis, capítulo 4. Iniciando a leitura, Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. E veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. Que ela tinha em casa, né? Ele perguntando. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Glória a Deus. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivereis do resto. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Essa é uma passagem bíblica muito conhecida, não é? Porque naquela época, quando a mulher, a esposa, ficava viúva, ela não tinha recursos, então aconteceu dela não tendo recursos para pagar as dívidas dela, e ela expôs a situação, né? E ao homem de Deus sobre aquela situação, estava aflita, e esse homem de Deus concedeu, inspirado pelo Espírito Santo, a solução que havia do problema, né, que havia naquela família. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim é que nós devemos fazer, apresentar diante do Senhor, porque a nossa preocupação, a preocupação que alguém tenha, não pode ser solucionada. Eu sei que nós muitas vezes precisamos fazer a nossa parte, e o Senhor, Ele age em nosso favor, né? Porque em determinadas situações nós fazemos a nossa parte e muitas vezes a gente não pode fazer além daquilo ali, porque nós já fizemos tudo, como o caso dessa viúva aqui, o que dependia dela, ela fez, mas ela procurou o homem de Deus, né, que inspirado pelo Espírito Santo, conduziu, na verdade foi o Espírito Santo que conduziu, para que através dele, dando a solução, mas ela manifestou a fé dela, né? Ela manifestou a fé. Ele deu uma palavra a ela, uma instrução, uma orientação, e ela, com fé, ela alcançou a solução do problema. E assim nós devemos fazer, apresentar diante do Senhor
nossa causa e confiar, apresentar e confiar. E falar para Deus, embora nós saibamos que o Senhor, Ele, antes que o pensamento venha à nossa mente, Ele já sabe o que nós almejamos, mas Ele quer que abra a boca, fale para Ele e tenha fé que Ele vai dar solução. Se for algo que você almeja, se for uma enfermidade que você deseja cura, se for alguém que necessite de libertação, Ele liberta. Se for algo com relação à justiça, o Senhor é um Deus justo, um verdadeiro justo, fiel, galardoador daqueles que o temem, que o buscam, o adoram em espírito e verdade. E Ele soluciona. Ele dá um sentido para as coisas que, aos nossos olhos, muitas vezes é impossível, mas para o Senhor não é impossível. O Senhor, Ele atende o clamor, Ele atende o pedido e nos concede glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Eu posso testemunhar, amados, passamos por adversidades na vida, passamos. O Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu sou testemunha viva, eu digo sempre assim, eu sou um milagre, porque tantas as coisas que eu já enfrentei na minha vida, que aos meus olhos eram impossíveis, mas eu fiz o quê? Eu manifestei a fé. Então, eu exercitando e crendo, acima de tudo, que assim é. Nós temos um Deus todo-poderoso e quando nós manifestamos nossa fé, crendo nele, exclusivamente nele, no Pai, no Filho e do Espírito Santo, Ele sempre é conosco, sempre Ele é conosco. Se você estiver crendo, confiando, entregando na mão dele, quem entrega confia. Então, por diversas situações da minha vida, estava aflita? Estava, mas apresentando ao Senhor, Ele conduziu a melhor maneira que eu poderia, naquela época, obter a solução do problema. E muitas das vezes a gente pensa, meu Deus, vou ter que passar por isso, vou ter que passar por essa situação, meu Deus. Muitas vezes, para que nós alcancemos a vitória, passamos por algumas situações desagradáveis. Para nós é desagradáveis. Eu vou dar só um exemplo, tá? De tantos, mas um dos. De tanto trabalhar com as mãos, porque eu já trabalhei em hospitais, farmácia de hospitais, digitando documento. Já trabalhei em operadora de celular, que tanto eu trabalhava muito com a voz, como eu trabalhava com as mãos. Então, no decorrer dos anos, eu fiquei com uma enfermidade no nervo, que é túnel de carpo. E quem me conhece sabe que eu já dei testemunho sobre isso. E, a princípio, era algo que eu não via solução, mas Deus me conduziu os meus passos, eu procurar um especialista. Nisso, não foi fácil, mas eu obtive a vitória. Deus conduziu meus passos e eu segui as instruções, o que Ele disse, e foi usando, porque o Senhor coloca anjos no nosso caminho. Ele faz, é Ele que faz, porque até os anjos, para fazer algo, precisa da ordem do Senhor. Então o Senhor usa pessoas como os verdadeiros anjos. Louvado seja o nome do Senhor. E conduzi meus passos, ali eu fiz os exames e fui operada no SUS, que é a coisa mais difícil, né? Uma das coisas mais difíceis. E eu tive êxito. Só que existem algumas
orientações que eu não tenho obedecido, mas é porque devido à necessidade, né? Algumas orientações que a médica disse que não era para fazer determinadas atividades e eu continuo fazendo por necessidade, né? Quando for solucionada essa parte aí eu já vou, né, poder seguir. Mas eu não pude seguir as orientações. Muitas vezes, de acordo com a situação, você não pode, né? Então, assim, eu tenho que fazer as atividades porque eu tenho que fazer mesmo. Não tem que fazer, eu tenho que fazer. Então, outras situações que o Senhor, na situação que eu me encontrava, aos meus olhos eu não via solução, mas aí, né, mesmo em meio a tanta luta, né, algo que veio para que eu não tivesse êxito, mas naquela determinada situação eu clamei pelo Senhor. O Senhor disse: clama a mim, que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas firmes e ocultas que não sabes, ou que não sabeis. E eu apresentei diante do Senhor aquela causa tão difícil, meu Pai, mas Ele me conduziu. Foi fácil? Não foi, mas Ele me conduziu. E assim amados, na vida da gente, né? A gente não vive um mar de rosas, não. O cristão não vive um mar de rosas. O cristão tem muitas aflições também, mas o Senhor as livra de todas elas, o Senhor nos livra. Então, eu apresentei ao Senhor, Ele conduziu. Você faça assim, você faça assim. Eu não vou dar detalhes, faça assim, faça assim. E assim eu segui a instrução, né, a direção do Senhor. E dentro daquela causa, mesmo em meio a tanta adversidade, eu venci, amados. E assim Ele fará na sua vida, na minha, na vida de todos que o temem, que o amam e o adoram em espírito e verdade, e põe sua fé totalmente, exclusivamente no Senhor. Eu quero te dizer que muitas coisas aconteceram na minha vida, mas o Senhor sempre, amados, sempre Ele está presente. Na época também que eu fui internada, tive um problema de saúde. A princípio era uma coisa banal, mas aquilo ali eu sofri consequência devido ao quê? À alimentação, mas a gente tem que ter cuidado na alimentação. Então, eu na época senti uma dor e mesmo tomando analgésico não passava dor. E um amigo tinha acabado de estudar comigo, um senhor. Ele foi para casa e disse: Edilene, ele viu que eu estava com dor. Aí ele disse: qualquer coisa que você precisar, você me liga que eu te levo. Ele era bem idoso. Inclusive, amados, é coisa sobrenatural. Ele, me parece que ele tinha 86 anos, ou era 83. Era bem idoso já. Mas só você vendo, viu? Ele tinha tido 8 infartos. Já viu um negócio desse? Ele estudava com a gente, estudava teologia com a gente. E congregava lá, na mesma igreja. Então, a dor, meu filho estava viajando, a minha filha não estava presente. Então, eu tive que recorrer, ligar para ele, pedir: pelo amor de Deus, volta aqui, vem, me leva para um hospital, eu não estou aguentando de tanta dor. Já tomei analgésico. Aí, assim, para ser mais objetiva, ele me levou e não encontrou, a gente não encontrava hospitais assim que pudessem. Foi para aquele não sei o que, Lacerda, não, Lucena, aliás, Lacerda era o nome do nosso amigo. Então ele disse: não, eu vou te levar para outro hospital. Ele foi usado para salvar a minha vida, porque a dor que eu estava, liguei para minha irmã de madrugada chorando. Mas enfim, Deus disse: ó, siga as minhas orientações, e eu fiz. E Deus usou situações. Ali eu estava sendo tratada, mas chegou um valor muito alto do hospital, que era particular. Aí depois eu fui transferida para um hospital público. Aí que foi muito difícil, viu, amados? Mas mesmo assim, Deus foi curando, Deus foi cuidando.
E estou aqui para contar testemunho de tudo que o Senhor, de tudo assim, algumas coisas que eu posso expor aqui, mas teve muito mais coisas. E o Senhor é com cada um que tem temor a Ele, confia e descansa o coração, né? Descansa porque você sabe em quem você está crendo. Então assim é, amados, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Ele cura, Ele sara, acima de tudo Ele salva, Ele dá solução. Ele é comigo, Ele é contigo, Ele é conosco. Deus Emanuel é conosco. Senhor, eu apresento a minha vida primeiramente, a vida desse amado ouvinte. Intercedo pela vida deles, Pai, também, orando, clamando, na certeza que o Senhor é com cada um de nós. Senhor, eu te apresento a causa desse meu irmão, dessa minha irmã, desse amado ouvinte. Eu não sei a situação que ele tem enfrentado, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece todos os nossos passos, nosso deitar, nosso levantar. O Senhor sonda, esquadrinha nossos corações e sonda os nossos pensamentos. O Senhor conhece ninguém mais para conhecer o Senhor, nos conhecer como o Senhor. E eu apresento a causa desse meu irmão, dessa minha irmã, desse amado ouvinte, a minha causa diante de ti, Senhor. E o Senhor, com certeza, vai nos dar a resposta, a solução, o teu refrigério. O Senhor vai nos dar a tua paz, a paz que excede todo entendimento. E assim o Senhor nos conduz e aquele que obedece e pratica o que o Senhor orienta, o que o Senhor fala nas tuas escrituras, essa pessoa, ela tem êxito, ela tem a cura, ela tem a solução dos problemas. Porque o Senhor não é um Deus de barro, um Deus de pedra, que nada faz por ninguém, mas o Senhor é um Deus todo-poderoso, um Deus vivo. O seu Espírito está conosco em todo aquele que teme ao Senhor e confia. Ah, Senhor, muito obrigada, Senhor, pelo teu agir sobre nossas vidas. Nós te louvamos, te agradecemos e aqui nessa live eu quero dizer, interceder, se há alguém com alguma enfermidade, Deus, Jeová Rafá, cura, Senhor, ou no leito de hospital, ou na sua própria casa, Senhor. Eu intercedo por essas vidas. Teu Santo Espírito, Senhor, toca e cura. Se tem alguém com algum problema, meu Pai, financeiro, sentimental, alguém que tem algum tipo de vício, Senhor, liberta para a glória e honra do teu nome. Assim nós confiamos em ti, Pai. Te apresentamos as nossas causas, na certeza que o Senhor trará a resposta, trará a solução, Senhor. Vida financeira, amados. Às vezes a gente se depara com situações e vem algo como um ímpeto para a nossa vida, mas nós devemos confiar, assim como está escrito no Salmo 125, aqueles que confiam no Senhor não se abalam. E mesmo a gente sabe que se algo abalar, mas nós temos um advogado, né? Um Deus fiel, todo-poderoso, que peleja a nossa causa. E se nós confiamos, nós entregamos na certeza que Ele está com cada um de nós. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Glória a Deus. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze o bem ao Senhor, nos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor. Com os que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel.
Pode uma mãe esquecer de um filho que ainda mama, mesmo que essa viesse se esquecer? Diz o Senhor: jamais me esquecerei de ti. Aleluia, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo e poderoso é o teu nome. Aleluia, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Lendo agora Jeremias 17:7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Lendo agora Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, o futuro que esperais. Então, agora lendo 12. Jeremias 29:12. Então me invocareis e ireis, orareis a mim e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Aleluia. Glorificado, exaltado, magnificado seja o teu nome, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te livre, me livre, nos livre de todo mal e nos abençoe. E nos conceda a paz que excede todo entendimento. Bom dia a todos, até a próxima. Assim seja feito, assim é. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.